de jogar de um jogo para o outro, sendo praticamente a mesma construção de equipe, com poucas mudanças, e em vários momentos, atletas que recebiam a bola tendo a opção de fazer o jogo, buscar um jogo mais propositivo, tendo a possibilidade de fazer um jogo vertical, optando por tocar para o lado, para trás, por vezes se omitindo de fazer um jogo mais agressivo diante do adversário. E praticamente isolaram o Cauli, que foi destaque na partida anterior, que recebeu bolas, participou de jogadas, construiu jogadas hoje. Por diversas vezes ele se apresentou e essa bola não chegou, não passou por ele. E quando passou, o Bahia criou boas oportunidades. Boa noite. É um bocadinho isso. São jogos diferentes, os jogos têm vida diferente, têm adversários diferentes. O Vitória veio aqui claramente com uma estratégia para não perder, apostar no nosso erro, e nós não fizemos um bom jogo. Não fizemos um bom jogo em termos de decisão, não fizemos um bom jogo, em especial os primeiros 10, 15 minutos a nossa construção foi deficitária, como disse, não conseguimos encontrar gente entre linhas, nem gente por fora, não conseguimos mexer o bloco, os miúdos atrás intranquilizaram-se um bocadinho, mesmo com a saída a 3 que nós tentámos, quando sentimos que o Gabriel e o Marcos não estavam confortáveis a sair com 2, colocar ali o Rezende e o Iago para dar mais amplitude na saída e encontrar mais linhas de passe. Não tivemos esse esclarecimento. Nos primeiros 10, 15 minutos fomos uma equipa que não foi esclarecida, depois leva um golo de início, numa bola parada a nosso favor sofremos um golo. Depois, a partir daí, fomos atrás do prejuízo, fomos melhorando ao longo da primeira parte, mas sem ser brilhantes. A diferença para outro jogo, talvez, ter marcado primeiro, ter feito logo o 2-0, não ter sofrido, é um argumento. Jogares um clássico mesmo nestas condições em que olhas para o adversário e sentes que o adversário não está bem, mas nós também não estamos muito melhor, apesar de estarmos numa prova, e o adversário matematicamente noutra, difícil, mas está no Nordeste, e o adversário não estar, mas de facto esperávamos uma resposta melhor com o nosso estádio cheio, esperávamos uma resposta melhor, mas não houve, faltou-nos discernimento para o nosso jogo. E de facto o Vitória fechou-se bem, essa é que é a realidade. O Vitória se foi-se fechando, foi-nos cortando linhas de passe e como digo, encontrou-se com um golo basicamente caído do céu e a partir daí ainda mais confortável ficou, mais intranquilos nós ficámos. É isto, o resumo do jogo. Não fizemos um bom jogo, muito longe disso, fomos propositivos, quisemos ir sempre à procura do golo adversário, ao contrário do nosso adversário que quis jogar no nosso erro. A posse de bola indica isso, mas depois o que é estranho é que o número de remates é equilibrado. Nós temos 6 e o Vitória tem 5. Portanto, significado que o seu plano de jogo funcionou, fechou-se, esperou por nós, fez contra-ataques perigosos, e nós, que é mais difícil construir contra uma equipa que fecha, e isto tem-se sentido aqui na Fonte Nova, com exceção do Fortaleza, quase todas as equipas vêm para aqui e fecham-se num bloco baixo, nós temos que encontrar soluções, hoje não tivemos discernimento para elas. Renato, boa noite. Bahia tem tido dificuldade nos últimos clássicos regionais e hoje ficou claro mais uma vez isso. Na sua opinião, o que tem faltado para o Bahia conseguir encaixar um bom jogo quando se trata de um clássico regional? Foi assim contra o Sport, contra a Fortaleza e agora contra o Vitória. E na sua opinião, concorda que os últimos desempenhos do Bahia, a não ser o Jacuipense, têm sido muito ruins? Concordo, não tem sido aquilo que a gente quer, muito ruins, nem a nossa derrota com o Fortaleza foi muito ruim, em termos de jogo. Em termos de números foi, em termos de jogo não foi. Pelo menos os números dizem, nós temos mais oportunidades, já falei nisto, temos mais posse de bola, temos mais passos corretos, temos mais escanteios, não somos efetivos, essa é que é a grande verdade. E depois tem jogos onde geras e não fazes golo, mas hoje não foi o caso. Os clássicos, ganhámos um ao Vitória aqui, para mim jogando muito melhor que o adversário. Sobre o Sport e sobre o Fortaleza já falei o que é que se passou, eu não vou falar outra vez. São equipas consolidadas, a nossa não é, portanto a nossa está a crescer, está a receber jogadores em andamento, e portanto a explicação é essa, não há mais, nós precisamos de estabilizar, não conseguimos estabilizar, vamos à procura disso, já jogamos outra vez para a Copa do Brasil, portanto isto é muito difícil, é difícil para todos, e como eu digo, num projeto deste género, num projeto mais jovem e mais novo, reparem hoje as idades dos jogadores, em especial, por exemplo, da linha defensiva, por exemplo,
Portanto, é uma equipa quase nova, vou continuar a repetir isto até entender que devo repetir. Para muitas pessoas fará desculpa, é uma opinião que têm. Eu continuo a agarrar-me aos 2 meses e pouco de trabalho. Ainda agora chegou o Iago hoje foi titular praticamente quase sem treinar connosco, porque é um jogador que traz ritmo do Fluminense e que joga na mesma posição e com as mesmas ideias que eu vejo. Portanto, os desempenhos não são bons, é um facto, estou de acordo consigo e nós trabalhamos para que eles melhorem. Bom. Mister, você tem dito sempre que a equipe está em formação, tem 2 para 3 meses, né, que a equipe está se formando, mas pelo investimento que foi feito até agora, praticamente 70 milhões, e com essas competições com nível inferior, um pouco mais baixo que a Série A do Campeonato Brasileiro, você não acha que tem sido decepcionante, tem sido um futebol muito aquém do que o torcedor esperava, ou até você pode avaliar também esse momento, o seu trabalho também, que você acha que você poderia estar numa situação melhor, o time poderia estar porque a Copa do Nordeste, praticamente, o Bahia está quase eliminado. Como é que você avalia esse momento? Não estou satisfeito, obviamente, porque para mim estar satisfeito seria acabar em primeiro no Baiano como conseguimos, e estar qualificado na Copa do Nordeste. Isso era deixar-me satisfeito. Mas mais que isso, o processo de jogo. E de facto o processo de jogo tem sido oscilante. O processo de jogo tem sido oscilante porque, como eu digo, há jogadores a vir, há jogadores a lesionarem-se. Eu tinha uma base montada e de repente fiquei sem 2 zagueiros, fiquei sem o Canu e fiquei sem o Raul Gustavo. Mas como eu digo, não vou chorar por jogadores, nunca o vou fazer. É verdade que a equipa estava já com o Cauli, com Rezende, com Nico, com Rezende, com Canu, com Raul Gustavo. Estávamos a começar a crescer e a jogar de uma forma sustentada, mesmo perdendo no jogo Sampaio Correia, mas a jogar e a demonstrar. Depois fomos perdendo jogadores, tivemos que introduzir outros jogadores, mas eles estão cá para isso e eu não me vou agarrar a que este jogador A, B ou C não joga, tenho outros, mas esta instabilidade de utilização não gosto, e é por isso que eu não gosto das rotações, já disse de outra vez, não gosto das rotações porque falta-me, eu preciso estabilizar um 11 e não consigo, mas não consigo às vezes por questão de lesões e outras vezes pelo pouco tempo que tenho de espaço entre jogos. Não está aquilo que nós queremos, mas vamos trabalhar e vamos continuar a fazer aquilo que estamos a fazer, tentar fazer crescer a equipa, umas vezes melhor, outras vezes pior. Esta oscilação da exibição que nós tivemos com o Jacuipense, que foi uma exibição com momentos muito interessantes, e hoje chegamos aqui num contexto diferente, num jogo diferente, com um adversário diferente, já não estamos a nível das expectativas, é estes altos e baixos que nós temos que corrigir e, portanto, temos que trabalhar para corrigi-los. Renato, boa noite. Você falou em consolidação do time. Essa consolidação passa também por chegada de jogadores mais experientes para poder montar o elenco? Passa. E é isso que nós estamos à procura. Se vocês olharem quando chegarmos ao início do Brasileirão, certamente vão estar aqui uns 3 ou 4 ou 5 jogadores diferentes. Mas vou repetir, jogam os que cá estão e a gente quer que estes que cá estejam, portanto jogam estes, os outros virão para somar, terão que treinar e ser melhores do que os que cá estão, mas de facto precisamos de experiência, isso não há dúvida nenhuma. Precisamos de qualidade, precisamos de experiência de jogo na Série A, para que dê uma resposta quando a Série A começar, porque o nível a que estamos a jogar, não preciso que me digam que é insuficiente para a Série A, isso eu não preciso que me digam. Portanto, precisamos melhorar o elenco, melhorando o elenco, melhora o jogo. Eu acho que o Calo o Calo e o Iago são 2 exemplos disso. Chegando, são jogadores com qualidade e que já estão melhorando alguns momentos do nosso jogo. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que os jogadores que vão chegar, o nosso nível vai subir. Isso não tenho dúvidas nenhuma. Renato, boa noite. Qual foi a sua estratégia ao tirar Jacaré, colocar o Mugni? Foi por conta dos contra-ataques do Vitória, o que aparentemente não deu muito certo? Porque nós decidimos mudar para a linha de 3. Para sermos mais ofensivos por um lado e para nos equilibrarmos, porque tivemos ali 2 situações em que o Vitória nos apareceu 4-2 e 4-3 e portanto tínhamos que estancar esse tipo de jogada em que o Vitória aposta muito no nosso erro. O tempo vai passando e a tua equipa vai cada vez metendo mais gente, vai perdendo clarividência e pode forçar um erro que nos faça perder uma bola. Portanto, nós olhámos para essa situação, colocar o Rezende para ter uma melhor saída para a esquerda, abrir a amplitude atrás, com uma linha de 3, tirar o Jacaré, porque o Jacaré estava desgastado, jogou
o último jogo e estava desgastado, e porque o André é lateral, é jovem, não tem que se desgastar, é jovem, faz aquele corredor todo, e nós no momento da perda precisávamos mais de um lateral do que propriamente do Jacaré. Portanto, a decisão foi essa, jogar com 3, meter 2 meias, dois jogadores por dentro, fazer um quadrado ali no meio, e depois com o Chaves, que já está habituado a este tipo de jogo, e o André darem largura e refrescar a zona da frente com o Everaldo. Esta foi a ideia. Eu acho que deixou de facto de perder alguma verticalidade, mas nós temos que tomar decisões e a ideia foi exatamente esta, tornar a equipa mais ofensiva, com mais gente por dentro, mas de facto deixar ali aqueles 3 jogadores, o Rezende, o Marcos e o Gabriel, para fechar algum contra-ataque do Vitória. Boa noite, Renato. Boa noite. Boa noite, Renato. Eu tenho percebido uma certa hesitação nas finalizações, um certo nervosismo na tomada de decisões de alguns jogadores. Você ainda acredita... Na verdade, isso talvez possa ser um indício de falta de maturidade por ser um grupo jovem. Você ainda acredita que o processo é esse, ou você já enxerga uma necessidade de mudança de filosofia? Não, filosofia para já a filosofia não defino eu. Filosofia define o grupo que comprou o Bahia. Porque agora quem manda no Bahia é o grupo. E, portanto, quem define a filosofia é o grupo que manda e que comprou e que nos pôs aqui para treinar e que põe estes jogadores para nós trabalharmos com eles. Ponto número 1. Eu venho ao encontro de uma filosofia de jogo, que é aquela que o grupo entende que quer implementar aqui, como implementa nas equipas do grupo, e viu em mim um treinador que já o fez noutros lados e, portanto, para além do desenvolvimento dos jovens. Portanto, vou sempre acreditar no desenvolvimento dos jovens, vou sempre acreditar, de facto, que eles têm uma margem e um potencial. Alguns aqui têm uma margem e um potencial que ainda está dormente, porque eram jogadores que não estavam a jogar a época passada, já disse isto aqui. Mas depois temos aqui, de facto, algumas decisões. Tu até chegas a zonas de cruzamento, até chegas a zonas de finalização, depois não rematas, passas, em vez de cruzar para trás, cruzas para a frente. Tens aqui uma jogada em que há um cruzamento para trás e creio que é o Goulart e o Kaique, vão os dois na mesma linha, a bola vem para trás, quando nós o que trabalhamos é ir jogadores em linhas diferentes, exatamente para que um arraste e outro possa finalizar. Mas isto são coisas do jogo, que obviamente começas a sentir a tensão. Há jogadores aqui que nunca jogaram por serem jovens clássicos, portanto começas a sentir a tensão do jogo, queres ir atrás, vives com esta história, passas a semana toda com esta história que o Vitória está muito mal e que o Vitória assim, Vitória assado. É verdade que o Vitória não está bem, não vamos esconder isso, mas também é verdade que isto é um clássico e nestes jogos as equipas normalmente equiparam-se. Portanto, trabalhar com eles, fazê-los crescer. Quanto à filosofia, é de quem manda, não é minha. Professor, você fala que da filosofia quem manda não é o senhor. Boa noite. Boa noite. A gente hoje tem um ponto diferente, que é o seguinte, acima do Renato Paiva, não se teve uma entrevista de apresentação, de dizer para o torcedor qual era a ideia do início do projeto, vai cair tudo no Paiva, porque quem fala, quem bota a cara para responder hoje é o Renato Paiva. E em uma das coletivas, acho que após o jogo do Fortaleza, o senhor disse aqui que chegariam jogadores diferenciados para poder reforçar essa equipe. Bahia fecha inicialmente um ciclo de 15 contratações, onde as últimas 2 contratações foram Iago Felipe e Cauli. Seriam esses os jogadores ou teve alguma coisa que não andou para o diferenciado que o senhor queria? O que o senhor pode falar para o torcedor? Porque tem muitos jovens, ok, só que também tem jogadores experientes que não respondem, que chegaram e não correspondem. Qual é a ideia ainda de contratação para essa temporada que inicia mais, então isso vai estar. Vamos lá ver. Em março fecha-se o processo da compra do Bahia, correto? Notarialmente ou juridicamente fecha-se. Nesse momento as pessoas falarão. Até lá, sou eu o treinador e eu tenho que falar. Vocês vêm-me falar quando? Nas coletivas, não é? Já me viste dar entrevistas? Não. Nas coletivas, a gente aqui fala do jogo, explica o jogo, aquilo que vê, aquilo que não vê, as decisões técnico-táticas. Eu, desde que me sentei aqui, tenho sido sempre muito frontal, muito explicativo com vocês.
já entretanto deturparam as coisas que eu digo, mas eu vou continuar a ser como sou, frontal, explicativo, apesar das pessoas poderem gostar ou não das minhas explicações e de estarem de acordo ou não com as minhas explicações. Isso é outra coisa. Agora, eu tenho vindo aqui explicar, dar a cara, que é o meu trabalho em relação ao que se passa dentro das 4 linhas. Em relação àquilo que é a estratégia do grupo, falará o grupo, não eu, cada um na sua zona de trabalho, na sua zona de intervenção. Quem dirige, quem manda, falará no tempo determinado, no tempo determinado por eles. Eu vou falando quando tenho que falar, que é exatamente neste momento dos jogos. Se as pessoas querem cair em cima do Renato Paiva, cai em cima do Renato Paiva, não há problema. Eu volto a dizer, vamos fazendo o nosso trabalho, vamos fazendo o nosso caminho dia a dia, com muita consciência daquilo que temos, daquilo que podemos fazer com aquilo que temos, e é isso que nós vamos continuar a fazer. Quando eu falo em jogadores diferenciados, vamos lá ver, o Messi é um jogador diferenciado, o Cristiano Ronaldo é um jogador diferenciado, não é? O Julián Álvares é um jogador diferenciado, diferenciados para esta realidade. Ou as pessoas estão à espera que o Bahia vá trazer o De Bruyne? Jogadores diferenciados para esta realidade. E para mim, por exemplo, o Iago e o Cauli são jogadores diferenciados. Ponto. Para aquilo que eu quero para o nosso jogo e para aquilo que é a realidade de uma equipa. A gente confunde a história do clube com o momento atual. Não é? Olha o momento do Vitória. Tem a ver com a história do Vitória? Não tem. O Bahia acabou de subir da Série B. O Bahia acabou de subir da Série B. E nós, na rua, já me pedem para o Bahia ser campeão. Estamos nisto. Portanto, eu vou ouvindo, vou respeitando, sou respeitador para com as pessoas, ouço, e, portanto, vamos fazendo o nosso trabalho. Os jogadores diferenciados que nós procuramos são jogadores com experiência, obviamente com qualidade, para o nosso jogo, que interpretem o nosso jogo, que façam um upgrade ao que já cá estava. Que tenham experiência de Série A, é muito importante, porque esta equipa não tem praticamente experiência de Série A. Esta equipa não tem quase experiência de Série A. Quando começámos com o Rui Gustavo e o Canu, têm minutos de Série A, mas eram suplentes. Quando aqui chegaram de Corinthians e Botafogo, eram suplentes. Titulares eram o Chaves, o Nico Azevedo era titular, o Cicinho era titular, o Cauli era titular, e não há muitos mais. Estes eram os titulares da equipa. E o elenco foi montado desta forma, porque tem que ser com tempo. Mas é isso que os senhores do City vão explicar quando falarem. O tempo que eu peço e o tempo em que nós estamos alinhados numa filosofia, que não há nada à pressão. Portanto, os jogadores diferenciados são esses, com experiência, com qualidade, com experiência de Série A, com experiência também de carreira, que ajudem a crescer estes jogadores mais jovens, que sejam referência para o lado, que seja o exemplo, olhando para o lado, veja um jogador diferenciado em termos de Série A, que já passou por este, por aquele clube, e que seja um modelo para me ajudar, a jogador mais jovem, em treino, em jogo, em contexto de estágio, no dia-a-dia, que os ajude. Portanto, esses jogadores diferenciados vão continuar a jogar, mas dentro da realidade que é uma equipa que vai lutar pela manutenção e vai tentar chegar a uma competição internacional. Ponto. Objetivo do Bahia, manutenção e lutar para a chegada a uma competição internacional. É o que nós vamos tentar fazer. Portanto, não adianta ter outras expectativas, mas isso falarão as pessoas a quem direito. Os jogadores diferenciados são nesta linha. Se estão à espera que chegue alguma bomba, acho muito difícil, porque eu já noutra coletiva disse, isto é o Grupo City, mas não é o Manchester City. Boa noite, pai. Boa noite. Você acabou de falar sobre as contratações. E, pelo que deu a entender, essas 4 ou 5 contratações serão acima da média dos que estão aí e serão titulares. Não é, digamos assim, mesmo a gente sabendo que o principal objetivo do Bahia é um campeonato brasileiro, Série A. Mesmo tendo 38 rodadas, um campeonato extenso, não seria, digamos assim, meio temeroso colocar 40% a 50% de um time de futebol dentro de um campeonato brasileiro tão difícil como é a Série A? Novo. Um time novo, sim, 40% a 50% os 5 jogadores que chegam, como você acabou de dizer, serão provavelmente titulares. Não seria, digamos assim, um risco? Mas a gente está aqui para correr riscos.
A gente não está aqui para se esconder, a gente está aqui para assumir as decisões que tomamos e os riscos. Agora, nós estamos em negociações com jogadores que há um timing para que eles saiam de clubes. Os timings, definem-se os timings não por nós, por quem vende, por quem empresta e por quem negocia da nossa parte. É arriscado, mas por isso é que eu lhe digo, queremos jogadores com experiência e acostumados à Série A. O Iago hoje fez uma coisa que não é normal comigo, que é chegar praticamente e jogar, não é? Precisaria de trabalho de treino, mas o Iago, para além de ter experiência de Série A, joga numa posição e com o Fernando com uma ideia muito parecida com a nossa. E portanto foi falar com o Iago, sentar o Iago e o Iago percebeu, tal como eu percebi, os seus posicionamentos, as suas características e portanto de imediato é um jogador que nos traz uma mais-valia e que nos ajuda a crescer os outros. Jogou e assim vai ser com os outros. Arriscado, é arriscado, mas também vamos ter, vamos ter tempo de os entrosar, de trabalhar, mas essa experiência faz com que, por exemplo, o Canu aqui chegue e assuma logo a titularidade como zagueiro, por exemplo. E é isso que nós queremos. Portanto, arriscado mas era mais arriscado sentar-me aqui e não fazer nada. Não, a gente tem que ir à procura. Eu quero bons jogadores, quero jogadores experientes. Se tiverem que chegar na última semana do mercado, chegam na última semana do mercado. Eu quero é que eles cheguem, porque de facto o que nós neste momento estamos a fazer é melhorar um elenco que neste momento ainda não é suficiente para dar uma resposta na Série A. Renato Paiva, boa noite. No vídeo dos bastidores que o Bahia soltou após o jogo contra o Jacuipense, você fala de percurso e discurso, né? E pede uma concentração do time desde o primeiro minuto. Eu tive a impressão nesse jogo que o Bahia demorou um pouco de entrar no jogo. Muito. Né? Não um pouco, muito. Pelo menos 20 minutos aí, os zagueiros ainda sem, talvez um tanto até de coragem de se arriscar um pouco o passe, Caulinho um pouco escondido ali atrás da marcação. O que aconteceu de diferente daquele jogo da Jacuipense para esse jogo? E por que o time não entrou tão ligado? É só o clássico? É só a torcida? Só. É a primeira vez que o Gabriel, que é um zagueiro de pé direito, que joga pela esquerda, condiciona muito a saída, em primeiro lugar, e então a forma como nós queremos sair condiciona bastante. O Gabriel é um jovem, o Marcos Vítor é um jovem e é a estreia deles na Fonte Nova, como dupla, e ainda mais num clássico. Pode ter mexido um bocadinho, inibido um bocadinho as questões da decisão. Também é verdade que a minha correção ao intervalo teve a ver com questões posicionais, que havia jogadores fora do lugar e essas linhas de passe não se estavam a encontrar e por dentro estava praticamente só o Cauli e, como disse o seu colega, foi muito fácil anular o Cauli porque só lá estava ele. Nós não conseguimos ter jogo exterior e jogo interior porque não tivemos jogo interior. E não tendo jogo interior, obviamente o adversário joga, sabe e percebe que as saídas são por fora. Quando as saídas são por fora, condicionam-te muito em função da vantagem que tem de defender com a linha lateral. Portanto, o jogo posicional nos primeiros 15, 20 minutos foi muito mal da nossa parte. Quando começámos a encontrar o Biel, o Cauli, mais com a ajuda do Iago, não tanto do Rezende, porque precisámos do Rezende por causa das saídas pela esquerda com o Gabriel que não estavam a funcionar, passámos o Rezende na saída A3 para o lado esquerdo, que é o seu pé natural, poder progredir e depois funcionar como um médio. Quando começámos a fazer isso, nos últimos 20 minutos, digo eu, da primeira parte, melhorámos bastante. Aparece o golo, aparecem oportunidades não claras, mas aparecem situações de envolvimento, e depois começámos ali a ter o nosso jogo interior e a ter o jogo exterior, seja pelo Jacaré e pelo André, que até tirou 3 ou 4 centros muito interessantes, cruzamentos, e pelo Bahia. Foi quando acertámos as questões posicionais. A partir daí, no intervalo, tentámos corrigir essas situações, mas depois não conseguimos pô-las em prática na segunda parte. Quanto à questão do discurso e do percurso, obviamente o percurso tem a ver com atos. Eu fui muito elogiado aqui pelas coletivas, mas eu não quero ganhar campeonatos de coletivas. Se as pessoas elogiam as minhas coletivas, é porque eu tento ser honesto, frontal e explicativo. Tento explicar aquilo que faço.
nunca me vão ver levantar daqui ou sair daqui sem dar uma explicação que seja. Todas as decisões que eu tomo têm uma explicação, têm uma base de análise, têm uma base de raciocínio. Eu há bocadinho respondi à sua colega quais foram as alterações, o que é que teve na ideia. E eu respondi sem problema nenhum. Portanto, vou ser explicativo, vou ser frontal, vou ser honesto. Quando não gostar das coisas, como não gostei o que me fizeram na questão do tranquilo, deturpando, eu disse que estava tranquilo, mas não disse que estava tranquilo com o resultado. Foi com o meu trabalho desde o início. Há pessoas que ainda não perceberam. Vou explicar outra vez. Vou explicar uma segunda vez. Tranquilo com o meu trabalho desde o início. Ok? Chego aqui e explico o que tenho que explicar. Que me respeitem, que eu também respeito as pessoas. Ponto final, parágrafo. Agora, o percurso vai decidir. É os jogos, é o crescimento da equipa, são os resultados. E eu não vou ser diferente. Quando as coisas não correrem bem, de forma decisiva, vai-me acontecer a mim o que acontece a outros treinadores. Mas eu não cheguei hoje ao futebol, tenho consciência disso. Para mim vale muito mais percurso que discurso. O discurso é para explicar. O discurso é para responder às vossas perguntas. O que eu quero é percurso. Eu quero ser campeão e vencedor de percurso. Ganhar jogos, ir a finais, ganhar finais, atingir objetivos que o grupo me põe, fazer evoluir jogadores. Isso é percurso. Mas atenção, eu tenho um percurso de 21 anos. E as pessoas confundem este momento do Leão, que foi um insucesso. Não foi um insucesso. O meu anterior colega no Leão não se tinha qualificado para as eliminatórias e nós qualificámos. Foi longe daquilo que eu pensava, que é diferente. E depois saí por sentir que não tinha condições para trabalhar à minha maneira. E eu vou fazer isso em todo o lado. Quando eu sentir que não consigo trabalhar à minha maneira e com as minhas ideias, vou-me embora. Ponto. Tão simples quanto isto. Portanto, percurso, para mim, muito mais importante que o discurso. Não deixa... É o reverso da medalha. O dia que eu me chego aqui e responda não, sim, não, acho que não. Não, você tem razão. E sendo mal educado, vou pagar o outro lado da moeda. E isso não me vou apanhar, porque nunca fui assim, não vou ser. Já me disseram, não expliques tanto, vou continuar a ser como sou. Explico as minhas ideias, explico o que tenho que explicar. Se as pessoas gostarem de ouvir, muito bem. Se não gostarem, paciência. Eu vou de consciência tranquila com o que faço aqui. Ponto. Boa noite, professor. O senhor falou mais cedo, né, nesse instante, que tem dificuldade de conseguir manter os 11 titulares. Nas laterais, isso tem sido um pouco mais evidente, porque todas as peças disponíveis já passaram pela lateral, tanto a esquerda como a direita. Queria saber do senhor, a que se deve tanto essa dificuldade de encontrar um titular certo dentro do elenco? O que é que você espera desses jogadores e o que é que falta neles para poder ter os dois laterais assim, titulares que o torcedor do Bahia tem de cabeça? Aquele ali vai ser o titular certo até o final da temporada. Boa pergunta. Lateral direita. Vou ser explicativo. Lateral direita. Borel começou, Cicinho não havia, André na seleção. Jogava o Borel. Entretanto, chegou o Cicinho, de uma paragem, fora de forma, e começou a jogar o Cicinho, e nós começámos a dar minutos para o Cicinho crescer em competição. Entretanto, o André não estava, portanto, jogavam os dois. Agora chegou o André, com ideias da seleção, com um jogo diferente do nosso, com colegas diferentes, necessitou, nem fez parte, fez só um bocadinho pequeno da pré-época connosco, da pré-temporada connosco. Portanto, o André chegou, sedimentou ideias, o Cicinho jogou no último jogo, o André jogou hoje. Do lado esquerdo, começámos com Bahia e com Rian. Bahia lesiona-se, começa a jogar Rian. E Chaves ainda não estava. Entretanto, chega Chaves. Entretanto, o Chaves tem estado com problemas de lesões também. Tem jogado Rian, tem jogado Bahia. Agora o Chaves está a voltar, o Bahia é o que está em melhor momento, é o Bahia que está a jogar e o Chaves vai entrando aos bocadinhos. O Bahia já está recuperado da sua situação de lesão, fez o jogo no Atlético Alagoinhas completo, depois poupámo-lo porque ele vinha, era o primeiro jogo pós-lesão, jogou o Rian com o Sport, agora voltou a jogar o Bahia porque está a dar indicadores bons e de crescimento, e o Chaves, a voltar também de lesão, vai ter que esperar pelo seu tempo. É o que nós temos. Começámos com a zaga, Raul Gustavo, Canu. O Canu lesiona-se, Raul Gustavo, David, porque o Marcos, o Gabriel lesionado, uma data de tempo o Gabriel lesionado. Marcos mais jovem, a perceber as nossas ideias, depois começou a jogar Raul Gustavo, David,
depois o Marcos foi crescendo, dá-nos mais velocidade com o espaço nas costas, começou a jogar Marcos. Aparece esta questão do Raul Gustavo, joga Gabriel. Depois, entretanto, o Nico hoje castigado, pronto, nós vamos fazendo aquilo que é possível. Biel lesionado no jogo da Lagoinhas, jogou no Sport, entrou, vinha de lesão. Portanto, isto também tem a ver um bocadinho com as utilizações e com os jogadores que nós temos à nossa disposição. Não conseguimos ter essa estabilidade? Não, de facto não conseguimos. Se eu continuo com a mesma equipa, descansando pontualmente, com a mesma equipa com que começámos, com o Rezende, com o Nico, com os dois zagueiros, o Canu, com o Raul Gustavo, depois chegando o Iago, o Cauli e o Chaves, etc., e começando aos poucos, ir mudando peça a peça, não, eles vão caindo e a gente vai ter que ir corrigindo, mas é corrigindo jogando, porque essa é que é a grande questão que ninguém percebe no Brasil, ou ninguém quer perceber. As pessoas querem rebentar com treinadores, rebentar com diretores, querem que as equipas joguem bem quase sem treinar, querem que as equipas joguem bem com elencos praticamente novos, a jogar-se 3 em 3 dias. Mas não há milagres. Não há milagres. Isto não existe em mais lado nenhum do mundo. Agora, nós sabemos quais são as regras? Sabemos. Por isso é que cá estamos, senão não aceitava vir, não é? Sabemos quais são as regras, temos que encontrar soluções. Tá? Obrigado. Boa tarde.